Amados irmãos que nos acompanham pela nossa página no Facebook, Rede Coube, e também pelo nosso canal no YouTube, Rede Coube. Compartilhe, clique no coração, divulgue essa transmissão para que outros corações e para que outras pessoas recebam esta palavra de vida e de esperança. Estamos aqui na paróquia São Maximiliano Kolbe, assistida pelos frades franciscanos conventuais da província de Santo André, província São Francisco de Assis, na Vila Lavina, em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Você que nos acompanha de outros estados do Brasil, você que de outros países está agora acompanhando essa transmissão, eu lhe desejo paz e bem, seja bem-vindo. Que bom que você faz parte da Rede Coube, da Rede de Comunidade São Maximiliano Kolbe. Que bom que nesse tempo de pandemia não estamos perto, mas estamos juntos, unidos na oração. Não estamos perto fisicamente, mas como a oração derruba todas as barreiras, todos os empecilhos, nós permanecemos unidos na oração, com Maria, Mãe de Jesus, com os santos nossos amigos e intercessores, Francisco, Clara, Maximiliano, e nesta novena com Santa Rita, e eu acolho todos os devotos e devotas de Santa Rita, de Mogi das Cruzes, do Brasil, que nos acompanham nesta novena, pedindo pelas causas impossíveis e, sobretudo, o fim desta pandemia que nos assola e por todos aqueles que estão lutando pela vida. Amados irmãos, nesse tempo que passa, o tempo é uma realidade humana. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Deus é o eterno agora. Portanto, a dimensão do tempo pertence a quem vive nesse mundo, nessa terra. Aqueles que morreram, você que celebrou a Páscoa do seu marido, do seu filho, da sua mãe, que morreu, do seu pai, ele já não está no tempo, ele está na eternidade de Deus. Ele já entrou numa outra dimensão, que é a dimensão da eternidade de Deus. Mas nós que caminhamos nesse tempo, e nós cristãos católicos, medimos esse tempo, vivemos esse tempo como Kairos, não só como Cronos. Nas redes sociais muita gente brinca dizendo, eu não faço aniversário esse ano não vai contar no meu currículo porque eu não fiz nada nesse ano, já estamos no meio do ano e a gente não fez nada esse ano, né? A minha prioridade esse ano não é emagrecer, não é aprender inglês, não é trocar de emprego, não é trocar de carro, é estar vivo. Prioridade é manter-se vivo, não morrer até 31 de dezembro. Ou seja, sentimos o tempo como útil, inútil, aproveitado, não aproveitado, tempo feliz, tempo triste, tempo enfadonho, tempo de tédio, tempo de aflição, tempo de angústia. Mas para nós cristãos, desde que Cristo se uniu à nossa carne, o mistério da encarnação, tão amado por Francisco e Clara de Assis, desde que Deus entra na nossa história, assume nossa carne, vive nossa vida, o nosso tempo se torna Kairos, tempo de Deus, tempo sagrado, tempo da graça. Não são dias que passam, meses que passam, horas que passam. E eu convido você também a fazer a experiência desta graça, do tempo como oportunidade que Deus nos dá, como preparação. Não viver os dias de maneira enfadonha, somente desperdiçando o tempo. O tempo passa, tempus fugit, o tempo foge. E nesse tempo que acontece a nossa salvação, a nossa maturação, o nosso crescimento no amor, sobretudo no amor de Deus. Jesus no Evangelho hoje 2 vezes diz, se me amais. Ele se deu a conhecer, Ele nos deu os seus mandamentos, Ele nos preparou para a sua vida. É próprio do amor unir, o amor é unitivo. Por isso, na plenitude da revelação,
mais do que uma observância de leis exteriores e práticas rituais, a adoração, a fé, se torna relação, diálogo profundo de amor. Quem ama não abandona. Quem ama quer estar perto. Quem ama se alegra com a alegria do amado. Quem ama conhece o outro. Deus se deu a conhecer em Jesus Cristo. E nós vivemos esse tempo litúrgico. Puseram holofotes fortes, né? E o relógio, toda missa, o relógio fica perdido por aí. Então, o que acontece? Deus nos dá a graça de, nesse tempo que passa, para vocês verem que é ao vivo, né? Nesse momento, quem está nos acompanhando é ao vivo mesmo. Nesse tempo que passa, de vivermos a salvação que nos é oferecida. Não de qualquer jeito. Para nós o tempo é tempo de salvação. E na liturgia da igreja, estamos vivendo o tempo da Páscoa, já a 6ª semana. Domingo que vem é o domingo da Ascensão. Os salmistas entoarão: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Ou seja, Jesus volta ao coração da Trindade e no outro domingo, Pentecostes, a festa do derramamento do Espírito. Na nossa diocese de Mogi, a festa do Divino, multissecular, uma devoção muito sentida à terceira pessoa da Santíssima Trindade, feita de religiosidade popular, de alegria, de muita oração. Esse ano, como nos lembrava Dom Pedro, o bispo diocesano, na sua visita aqui no Dia das Mães, domingo passado, não será como sempre é, mas isso não significa que não será celebrada com a intensidade da fé e do amor a Deus que derrama seu Espírito. Portanto, nesse tempo que passa, a graça de Deus se atualiza na liturgia. E hoje, nesse discurso de despedida do capítulo 14 de João, o Mestre nos convida a esse amor. O Mestre nos convida a essa entrega da nossa própria vida, a essa comunhão com Ele, e nos promete o seu Espírito. Sem o Espírito Santo, a igreja se resume a uma ideologia. O Evangelho se torna uma ideologia, dizia o patriarca Atenágoras da Igreja Ortodoxa, da Igreja do Oriente. A nossa pregação, uma propaganda, como a propaganda da venda de qualquer produto ou coisa. Sem o Espírito Santo, os mártires não derramariam sangue. As virgens não permaneceriam fiéis. Pais e mães de família não morreriam por causa do Evangelho, como aconteceu na China, no Japão e em tantos outros países. Sem o Espírito Santo, a igreja não é fiel a Jesus. É o Espírito que garante a fidelidade. É o Espírito que garante-nos viver a vida nova de Cristo. Cristo, que volta ao coração da Trindade, derrama o Espírito como advogado, como paráclito. Ele anima a vida das nossas comunidades e sustenta o testemunho das nossas comunidades. Se me amais, eu virei a vós, eu me manifestarei a vós, eu não vos deixarei órfãos. Ouvir essas palavras em tempo de pandemia: eu não vos deixarei órfãos. Você que não vê a hora que a sua faculdade volte, você que está contando os dias para sair da UTI, você que tem um amigo entre a vida e a morte, você que está passando pela morte de quem você ama, você que está preocupado com o contágio dos seus filhos, você que está sem trabalho, desempregado, ou você que não tem conseguido trabalhar, eu e você, que enfrentamos dias duros, de medo, de angústia, nesse tempo que passa, a graça que fica,
que permanece, o Espírito Consolador que Jesus envia. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai. O amor a Jesus significa intimidade, capacidade de ouvir sua voz e de realizar no mundo as suas obras. Nisto saberão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Nisto reconhecerão que vós sois meus discípulos. Não são palavras, não são pregações vazias, não são discursos. É no amor, caridade, como São Maximiliano. É na luta e no cuidado da vida que se reconhecem os verdadeiros discípulos de Cristo. Peçamos nessa Eucaristia, nesse 6º domingo da Páscoa, nesse tempo que passa, ligeiro, o amor que não passa. O dom do Espírito que é fortaleza na nossa fraqueza. O dom do Espírito que é luz nas nossas trevas. O dom do Espírito que é alento na nossa desolação. O dom do Espírito que é o amor de Cristo, manifestado de uma vez por todas na cruz do Calvário. Peçamos a graça de perseverar no amor.